Olá, quinto ano, boa tarde. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, vamos lá para mais uma aula de matemática, revisando aí conteúdos que a gente já estudou. Primeiro, resolução de problemas e depois igualdades, tá? Então, a nossa aula hoje será baseada aí em atividades, tá? Que vocês vão fazendo comigo aí nessa aula. Primeiro, a gente vai fazer a página 10, tá? A primeira questão, né? São 3 problemas. A primeira questão eu vou fazer e as outras 2 aí eu vou explicar, tá bom? Por quê? Porque também a gente vai fazer a página 30, tá? Que é o quê? Um conteúdo aí que fala sobre igualdades, tá bom? Então vai ser muito fácil. Acompanha comigo primeiro na página 10, na resolução de problemas. Tá bom? Então vamos lá. Gustavo ele foi ao cinema, tá? E ele tinha R$ 30. Pagou R$ 11,50 aí do ingresso, R$ 8,50 aí da pipoca e também R$ 7,80 de um suco, tá? Então, o que é importante num problema é você ler direitinho esse problema, é você analisar os dados, como eu já coloquei aqui, e o importante é a pergunta. A pergunta é que vai dar norte, tá? É que vai nortear, direcionar você para você fazer essa resolução, tá? E dar a resposta. Então, qual é a pergunta aqui? Com quantos reais Gustavo ficou? Então, se ele tinha 30, ele gastou tudo isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai somar tudo que ele gastou, tá certo? Já vou colocando o meu sinal de mais. Quero dizer para vocês que esses valores aqui, a gente tem que fazer o quê? Colocar vírgula abaixo de vírgula, tá certo? Olha, vírgula abaixo de vírgula. A gente sabe que a gente está aí lidando com números decimais, tá certo? Que se eu fosse pedir para vocês representar isso no quadro valor de números decimais, essa parte depois da vírgula seria o décimo, centésimo e milésimo, tá? E antes da vírgula seria o nosso inteiro, tá? Então, vamos lá. Como se trata de dinheiro, tá certo? A gente sabe que depois da vírgula a gente tem aí os centavos, tá bom? E antes da vírgula, os reais, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai somar. 0 mais 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. 10 mais 8, 18. Já coloco o meu 8, coloco a minha vírgula. E vou subir aqui o 1, né? Que representa uma dezena. Então, 1 mais 1, 2. 2 mais 8, 10. 10 mais 7, 17. Já coloco o meu 7 e também subo uma dezena. 1 mais 1, 2. Então, R$ 27,80 foi o que Gustavo gastou. Se ele só tinha 30, gente, a pergunta é, com quantos reais ele ficou? Muito simples, a gente vai pegar os 30, então eu já vou apagando aqui para facilitar, tá? A gente vai pegar os R$ 30 e a gente vai diminuir 27,80, que foi o que Gustavo gastou. Então, 0 menos 0, 0. Aqui a gente sabe que a gente tem 10, porque eu já dei aqui, ó, um emprestado, então temos 10. 10 menos 8. 2, eu já coloco a minha vírgula. Aqui eu já não tenho mais 10, eu tenho 9. 9 menos 7, 2. Aqui, como eu já fui dando emprestado, eu já não tenho mais 3, eu tenho 2. 2 menos 2, 0. Então, R$ 2,20 só foi a quantia que Gustavo ficou. Com quantos reais Gustavo ficou? A resposta é com R$ 2,20. Tá certo? Muito fácil, tá? Então, na segunda questão, também é muito simples. Já vou apagando aqui, tá? E aí diz assim, Lucas comprou um celular de 1.890, então eu já tenho esse dado, eu já coloco o meu dado aí. Só que no dia da compra, que ele foi comprar esse celular de 1.890, ele deu 350 de entrada. Então, ele abateu desse valor aqui, gente, 350. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir para saber quanto ele ficou aqui, porque ele pegou esse resultado e ele dividiu em 8 parcelas iguais. Então, olha só, deu a entrada de 350 e no restante ele dividiu em 8 prestações. Olha a pergunta, quanto Lucas pagará em cada prestação? Então, a gente só vai saber se a gente diminuir o valor do celular pelos R$ 350 que ele deu, já para diminuir esse valor, e desse valor ele dividiu em 8 prestações.
Então, a gente vai saber, né, que esse valor aqui vai ser dividido por esse e a gente vai obter aí o valor dessa prestação, tá? Então, vocês vão fazer, tá certo? Na terceira questão, é uma competição aí de atletismo e o prêmio é de R$ 4.000. Esses 4.000 será repartido entre os 3 primeiros colocados. Então, o terceiro colocado receberá 850. A diferença entre o segundo e o terceiro será de 400. Então, olha a pergunta: quanto receberá o primeiro colocado? Então, primeiro, o que a gente faz? Vocês vão fazer, tá? Vou só explicar e vocês vão fazer. Primeiro, a gente vai saber que diferença é essa entre o segundo e o terceiro, né? Que diz que será de R$ 400. Então, se o terceiro receberá R$ 850, olha só, a gente vai ter o segundo colocado. Então, o que a gente já sabe? Que o segundo colocado, tá? A diferença entre o segundo e o terceiro será de 400. Então, o terceiro, ele já receberá 850. Então, a gente pega os R$ 850 do terceiro e a gente soma mais os R$ 400 do segundo. E aí, a gente obtém um resultado de 1.250. 1.250. O segundo e o terceiro, o que a gente faz? Se a gente tem esse resultado aqui de 1.250, a gente pega esses 1.250, a gente soma mais os 850 também, que é do terceiro colocado. Então, a gente vai obter aqui 2.100. Aí, o primeiro colocado, pra gente saber com quanto vai ficar cada um, o primeiro colocado, a gente sabe que 4.000 vai ser dividido para os 3, então a gente pega o 4.000 e vai diminuir aí de 2.100, que é a quantia do primeiro, do segundo e do terceiro, tá? Então, vocês vão fazer essa diminuição aí, essa subtração aí, e vão me dar a resposta, porque a pergunta é: quanto receberá o primeiro colocado? Então, o primeiro colocado aí é a diferença de R$ 4.000 menos os 2.100, tá? Do segundo e do terceiro, que a gente já sabe. Tá bom? Então, esse é o resultado. Aí, na página 30, é muito fácil falando sobre igualdades. Tem aí 2 balanças, então eu já vou apagando aqui. Tem aí 2 balanças, gente, para vocês descobrirem aí, ó, qual quilograma que falta. Muito simples. Tá dizendo que essa balança aí, na página 30, está equilibrada. Então, se ela está equilibrada, eu tenho aqui eu vou somar 9 mais 2. Então, 9 mais 2 igual a 11. Aqui eu só tenho 3. Se ela está equilibrada com essa, quanto falta aqui? Ah, gente, 3 mais 8, que também vai dar igual a 11. Então, aqui é igual a 8. Tá certo? Aqui da mesma forma, nesse prato eu tenho 12 mais 4. Então, eu tenho quanto? 16 quilogramas. E nesse eu tenho 9 mais 9 para chegar até 16. Então, a gente conta 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gente, é 7. Então, se ela está equilibrada, nesse prato tem que ter 16, nesse também. Então, é muito simples. É só descobrir aí fazendo a soma, tá bom? Aí, na segunda questão da página 30, vocês vão ver também que é resolução de problemas, mas que envolve aí a igualdade, tá? Então, Luísa e Miguel foram a uma lanchonete. Luísa pediu um lanche, eu já vou apagando, tá? Ela pediu um lanche de R$ 14, mais um suco de 8. Então, aqui é Luísa, 14 mais 8. E Miguel pediu aí também um lanche de 17, mais quanto, gente? Mais R$ 5 do refrigerante. Então, 14 mais 8. 8, 9, 10, 11, 12. Eu sei que aqui dá 22. E aqui, 7 mais 5, 12. 22 também. Certo? Então, a pergunta é: quem gastou mais? Todos dois, né? Os dois gastaram a mesma quantia. Quantias iguais. Só que, olha só, com valores diferentes. Isso aqui é igualdades. Então, vamos representar essa situação por meio de uma sentença matemática. Foi isso que eu fiz. 14 mais 8, 17 mais 5. Tá?
Aí na terceira questão, vocês vão fazer o que se pede. Eu já vou apagando aqui e já vou explicando que tem 145 na letra A, mais 162 igual, não é isso? A 218 mais 89. 218 mais 89. Aí, seguinte, calcule o valor total de cada membro. Então, a gente vai somar, tá? 145 mais 162, gente, dá 307. E aqui, 218 mais 89 dá 307. Então, eu tenho aí, tá? Uma igualdade, tá certo? E aí, no segundo pontinho, pede para vocês multiplicar por 2 cada membro. Então, vocês vão multiplicar esse por 2, esse por 2, esse por 2 e esse também por 2. O que a gente vai observar? Que multiplicando cada número desse por 2, a gente vai encontrar uma nova igualdade. A gente vai encontrar tanto nessa sentença um número, quanto nessa iguais, na verdade. Primeiro membro, segundo membro. Esse igual a esse, mesmo multiplicando ou dividindo. Tá certo? Então, essas foram as nossas atividades, tá bom? Vocês vão fazer. E qualquer dúvida, vocês falam comigo, tá bom? Então, um abraço e até lá. Tchau!